Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos novamente na casa do Senhor, nesse momento em adoração. Você está aí na sua casa, nós estamos aqui no templo da primeira igreja presbiteriana, mas estamos juntos, unidos no mesmo sentimento, no mesmo espírito, para adorarmos o nome do Senhor. Que bom que você está aí. Você podia convidar algumas pessoas para estarem junto conosco nessa noite de celebração. Eu quero ler a palavra de Deus que está lá em Salmo 89. Salmo 89, somente o primeiro versículo, para nós iniciarmos nossa celebração nessa noite. Diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Cantaremos ao Senhor para sempre as misericórdias e nós proclamaremos a todas as gerações a fidelidade do Senhor. Vamos orar e depois nós vamos celebrar o Senhor com algumas canções. Feche seus olhos e vamos orar. Deus querido, nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Ó Deus, o primeiro domingo de maio, ó Deus, nos reunimos, ó Deus, em um só espírito, num só sentimento. Ó Deus, nós aqui na igreja, no templo, os nossos irmãos em suas casas, mas nós estamos unidos para adorar o Senhor, para te louvar, para engrandecer. Que o Senhor se agrade de todos nós, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar profundamente no nosso coração nessa noite e que nós possamos, ó Deus, assim sermos instruídos pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos celebrar com alegria no nosso coração. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, primeira da barra. Vamos exaltar e glorificar aquele que é digno de honra, de glória, de todo louvor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo. Você pertence ao Rei Jesus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força e o louvor a Deus, e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus.
pertence ao Rei. Glória a Deus, a Ele a honra, glória, todo louvor. Nós te agradecemos, Deus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus a cada dia mais. Eu quero conhecer Jesus.
Deus. Queremos te conhecer a cada dia mais. Glória a Jesus. Vamos adorar a Ele, dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, para a eternidade, príncipe da paz. Conselheiro, és Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Conselheiro, és Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Príncipe da paz. Viva em seu altar.
Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos consagrar o Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje, primeiro domingo do mês de maio, nós também cultuamos o Senhor trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você não pode, com certeza, estar aqui nessa noite no templo, como nós estamos, para depositar o seu dízimo e a sua oferta. Então eu gostaria que você fizesse agora, como atitude de louvor e adoração. Você separe aí a sua oferta. Não esqueça, irmão, dízimos e ofertas. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta primeiro por fidelidade a Deus. Fidelidade. Deus é fiel, Deus sempre será fiel. E nós também vamos ser fiel àquilo que nós assumimos diante de Deus e da nossa igreja. Todos nós que fomos batizados, fomos recebidos como membros na igreja, nós aqui em cima desse púlpito, nós assumimos um compromisso. Qual? Sustentar a igreja do Senhor, sustentar a casa de Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Então, você separe o seu dízimo. O dízimo é 10% da sua renda. É sim. Se você, por exemplo, dá menos do que isso, você não é um dizimista. Você está dando uma oferta ao Senhor, mas você não pode falar que é um dizimista. Um dizimista é aquele que separa 10% daquilo que o Senhor dá e devolve ao Senhor. É de Deus, é assim que a palavra de Deus ensina. Agora, um ofertante é aquele que com generosidade, ele traz uma oferta além do seu dízimo. Olha que coisa maravilhosa. Uma oportunidade maravilhosa que Deus me dá e te dá, de entregarmos a Deus o nosso dízimo e demonstrar diante de Deus, diante de todo o povo de Deus, a nossa generosidade, a nossa alegria em poder contribuir com a casa do Senhor. O salmista Davi, o rei Davi, quando ele já estava quase no fim da sua vida, livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, ele começa dizendo ao povo de Israel que Salomão era muito moço, era muito pequeno ainda, mas ele tinha uma obra muito grande para fazer. Qual? A casa do Senhor. A casa do Senhor. E ele diz assim: eu já separei para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, do meu tesouro, ouro e prata em abundância. Generosidade, irmão. Nesse tempo que nós estamos passando, nós precisamos pagar as contas da igreja, nós precisamos também abençoar os nossos missionários. Você lembra dos nossos missionários que estão em Guiné-Bissau? Guiné-Bissau, meu irmão, minha irmã, os nossos missionários, o Danilo e a Joelma, que estão lá em Guiné-Bissau, me mandaram uma mensagem dizendo: pastor, nós estamos aqui dentro de casa, a situação aqui é muito complicada porque aqui não tem médicos e aqui não tem hospital. Olha só, irmão, aqui ainda nós temos médicos, nós temos hospitais, nós temos remédios. Os nossos missionários estão dentro de casa, trancados dentro de casa, porque não tem remédio, não tem médicos e não tem hospitais. Nós precisamos orar por eles, mas nós precisamos enviar uma oferta especial para eles. Nós temos nosso pastor Geraldo lá na Bolívia, da mesma forma. Então, quando você é fiel, você tem a comida dentro de casa, pouco ou muito Deus tem te dado. Então, você dá graças a Deus e nós precisamos lembrar dos nossos missionários, que eles precisam comer, eles precisam pagar suas contas, eles precisam comprar remédio. Então, seja fiel, irmão, em nome de Jesus. Seja fiel. Você que não entregou o seu dízimo e que você que tem renda, você que não perdeu o seu emprego, você, ainda que a sua renda tenha diminuído, seja fiel, entregue o seu dízimo, entregue uma oferta. Nós precisamos abençoar os irmãos que estão lá nas missões e nós também precisamos socorrer alguns irmãos que já estão passando por necessidade. Se você, membro da igreja,
membro da primeira igreja. Se você precisa de uma ajuda em qualquer área, mesmo financeira, entre em contato conosco. Ninguém vai ficar sabendo, a não ser a direção da igreja. Ninguém precisa ficar sabendo. Nós queremos te dar o auxílio. Nós não queremos, de forma nenhuma, que você passe por necessidades. Nós queremos te abençoar, nós queremos te ajudar em nome de Jesus. Então, irmão, você entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Você podia dar uma oferta especial nesse mês, mês da família. Eu vou entregar uma oferta especial de gratidão a Deus por minha família, por minha casa. Eu quero entregar uma oferta especial. Então, eu quero que você faça o seguinte, você ou ligue para mim, ou ligue para qualquer presbítero, você pode ligar para os nossos diáconos também, os diáconos da nossa igreja. Então, para mim, para os presbíteros e para os diáconos da nossa igreja, se você não tem condição de fazer o depósito ou de fazer uma transferência, ligue para nós, que nós podemos passar na sua casa, no seu trabalho e recolher a sua oferta e o seu dízimo, e nós depositamos e você recebe depois do nosso tesoureiro o comprovante de depósito. Então eu gostaria que você fizesse isso nesse momento, que você trouxesse, separasse o seu dízimo e a sua oferta agora. Você podia conversar aí agora, rapidamente, com a sua esposa, com o seu esposo e falar assim, vamos dar uma oferta especial esse mês? Vamos, uma oferta de gratidão em nome do Senhor Jesus? Eu quero orar com você, eu quero orar com a sua família. Mês de maio, mês da família, mês maravilhoso, que Deus venha derramar bênçãos abundantes sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, depois nós louvaremos o Senhor com uma canção, e você aí separe, converse com o seu esposo, com a sua esposa, sobre uma oferta especial, para nós enviarmos para os nossos missionários, para nós abençoarmos os irmãos da nossa igreja, e também outras pessoas que precisam. Vamos orar. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, nós clamamos o Senhor pela vida do teu servo, da tua serva, ó Deus, pela casa, pela família dos teus servos, que agora, ó Deus, estão diante do Senhor, que estão nesse momento separando os seus dízimos, estão agora, ó Deus, separando a sua oferta. Ó Deus, nós temos certeza absoluta que o teu Espírito agora tocou nesse coração, tocou nessa vida, para que, ó Deus, pudesse separar uma oferta especial para o Senhor, para a obra do Senhor. Ó Deus, como Davi fez, separou, ó Deus, do seu tesouro, ouro e prata em abundância, ó Deus, com muita generosidade, porque é o reino do Senhor, é a causa do Senhor, ó Deus, e nós queremos servir ao Senhor com alegria, nós queremos devolver parte daquilo que o Senhor nos deu, e queremos agora, ó Deus, consagrar essa casa, consagrar essa família, ó Deus, queremos declarar a bênção do Senhor, ó Deus, sobre esta casa, sobre esse lar, ó Deus, nós queremos agora, em nome de Jesus, clamar que o Senhor esteja abrindo portas para essa família, esteja, ó Deus, dando a provisão de cada dia, que não venha faltar nada, ó Deus, e se porventura, ó Deus, vier faltar, nós, como igreja do Senhor, vamos abençoar a vida dos teus servos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado, ó Deus, através dos dízimos e das ofertas, ó Deus, que o Senhor também venha abençoar esse dízimo, essa oferta, que venha multiplicar, para que possamos fazer muito na obra do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa, que a prosperidade do Senhor esteja sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor com muita alegria e devolvermos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém. Pela cruz nós fomos reconciliados, através do amor do Pai, amor do nosso Deus, amor do Criador, Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Canta com a gente. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Mateus 14, versículo 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-os as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede-te, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
O Evangelho de João diz que os sinais que o Senhor Jesus fez, que foram muitos sinais, foram registrados para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e assim crendo, nós pudéssemos ter vida em seu nome. O Senhor Jesus fez muitos milagres. Dentro desses muitos milagres, alguns deles que nós chamamos de sinais. E por que sinais? Eram milagres que apontavam diretamente para a messianidade de Jesus. Era aquele milagre que demonstrava que Jesus era o Messias, que Jesus era o escolhido de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Dentre muitos sinais, esse milagre, a multiplicação dos pães, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. É tão importante que todos os evangelistas registraram em seus evangelhos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele multiplica esses pães, Ele dá a comer e sacia a fome daquela multidão. A palavra de Deus fala que cerca de 5.000 homens, e sem contar as mulheres e crianças. Alguns eruditos, alguns estudiosos falam que essa multidão pode ter chegado até 25.000 pessoas. Imaginam só, 25.000 pessoas num deserto, num lugar ermo. Essas pessoas estavam agora com fome, tinham passado muito tempo ouvindo o Senhor. E aí agora o Senhor dá de comer para essas pessoas. É claro que o Senhor Jesus, quando nós lemos esse mesmo texto narrado lá no Evangelho de João, logo após esse milagre, os discípulos e o Senhor Jesus partem para o mar e atravessam o mar. Essa mesma multidão vai atrás do Senhor Jesus querendo novamente o pão. Essa multidão queria novamente que o Senhor multiplicasse o pão para que eles pudessem comer. Mas o Senhor Jesus agora revela algo muito superior. Jesus olha para aquela multidão e fala assim: olha, vocês estão atrás do pão que perece. Aquele pão que eu multipliquei no deserto, que eu dei a comer, aquele pão perece. Aquele pão entrou na boca de vocês e desceu para o intestino e vocês já eliminaram. Agora vocês têm necessidade de mais. Mas eu sou o pão da vida. Olha que coisa maravilhosa. Esse milagre que nós acabamos de ler aponta para algo muito maior. Jesus está dizendo que existe realmente algo muito mais importante para a minha vida e para a sua vida do que o alimento físico. Tudo que nós comemos e nós sabemos que é uma necessidade comer todo dia. De repente você já comeu 5 vezes hoje. Algumas pessoas 8 vezes, algumas menos. Mas normalmente quando nós estamos em casa, quando nós estamos em família, quando nós recebemos visita, nós comemos demais. Mas você sabe muito bem que você come agora, e se você comer agora por volta das 8 horas da noite, lá para as 11 da noite você está com vontade de dar uma beliscadinha, de comer mais alguma coisa. E é assim, e Jesus está falando assim, olha, essa necessidade humana nunca vai cessar. Mas existe algo ainda superior e muito mais importante, um alimento que eu tenho para dar. Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Nunca mais. Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Então, antes de nós conversarmos nesse texto, nós já temos uma mensagem extraordinária para a nossa vida. Aquilo que você precisa, o que você mais precisa, o Senhor Jesus já te deu. Você já tomou posse, você já comeu desse pão vivo que desceu do céu. E como os fariseus disseram para Jesus, olha, nós fomos alimentados lá no deserto pelo maná, o maná que Moisés nos deu, e Jesus fala assim, olha, não foi Moisés que deu a vocês o pão que desce do céu, porque o pão que desce do céu, o pão que alimenta a alma, o pão que sacia a fome humana, sou eu que dou.
Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo e você precisa se alimentar de mim. Olha que notícia boa, irmão. Aquilo que você mais precisa na sua vida, o Senhor Jesus já te deu. A fome da sua alma já foi saciada e você agora está saciado por Deus. Mas olha só, esse texto maravilhoso demonstra algumas realidades tão especiais e um cuidado maravilhoso do Senhor. Se eu parto para analisar esse texto, já tendo essa certeza de que esse texto aponta para algo muito maior, o que é maior? Jesus, o pão vivo que desceu do céu, esse pão que eu já me alimentei dele, esse pão que agora já alimentou e fartou a minha alma, esse pão que agora me mantém saciado para sempre. Esse pão foi dado por Deus, por graça, por favor divino, e agora eu estou sustentado. Mas esse texto nos traz assim algumas verdades maravilhosas a respeito do Senhor Jesus. Olha que interessante, olhe para o texto comigo. O texto começa falando que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. O que tinha acontecido? João Batista, o seu primo, tinha sido morto, tinha sido decapitado. E agora, Jesus está realmente triste. Jesus humano, Jesus homem, ele chora, ele sente tristeza. Semana passada eu falei sobre a tristeza do coração de Paulo, mas ele estava triste, mas ele não se sentia triste, ele sempre se sentia alegre. O Senhor Jesus agora ele se afasta da multidão para um tempo sozinho no deserto. Ele queria ficar sozinho e nós não sabemos o que ele queria fazer, mas possivelmente ele queria buscar a Deus, ele queria buscar o Pai, ele queria ter um tempo sozinho com Deus. Mas olha o que acontece, quando o Senhor Jesus se dirige para esse lugar deserto, logo assim desembarcando, uma multidão veio ao encontro do Senhor Jesus. Uma multidão veio para ter com Jesus, uma multidão com necessidades humanas, com necessidades passageiras, com necessidades efêmeras, mas essenciais. E olha o que o Senhor Jesus faz. Jesus, nesse momento, ele vê que a necessidade do povo, a necessidade daquela multidão, era muito mais importante para ele do que a conveniência de ficar sozinho. Olha que coisa maravilhosa. Olha como o Senhor Jesus olha para mim e para você. O Senhor Jesus, ele queria, como homem, queria ficar sozinho com o Pai, ele queria ter um tempo a sós. Ele tinha acabado de ouvir uma notícia muito triste, o seu primo, João Batista, aquele que tinha pregado no deserto, aquele que tinha anunciado a sua vinda, aquele que batizou o Senhor Jesus lá no Rio Jordão, esse tinha morrido, tinha sido decapitado. O Senhor Jesus agora queria ficar sozinho por um tempo, mas quando ele vai em direção a essa vontade, ele é surpreendido ali no deserto com uma multidão, e naquele momento, o Senhor Jesus, ele olha para aquela multidão, e a palavra aqui é compadece dessa multidão. O Senhor Jesus realmente, ele abre mão da sua necessidade, ele abre mão da sua vontade, da sua ali conveniência como ser humano, e ele se compadece daquele povo, e a palavra de Deus fala que ele curou a todos, ele curou, ele libertou aquelas pessoas. A primeira lição aqui é que você nessa noite podia trazer à sua memória esse amor, essa graça do Senhor Jesus, esse Senhor que se compadece, ele padece com, é o Senhor Jesus que vê o meu sofrimento, a minha angústia e padece junto comigo, do meu lado. Ele é totalmente empático, ele sabe o que eu sinto, ele sabe o que eu estou passando, ele conhece o meu ser, ele conhece a minha necessidade e ele está junto de mim. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus queria ficar sozinho, mas ele abre mão dessa conveniência
para abençoar aquela multidão, para Ele trazer cura, para Ele trazer restauração. Você nessa noite podia tomar posse dessa verdade, do Senhor Jesus que se compadece de nós, que Ele padece com, que Ele caminha junto, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, Ele conhece e sabe da sua angústia, Ele sabe muito bem o momento que você está passando. E o Senhor Jesus é aquele que se compadece, é aquele que se inclina em nossa direção, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos cura, é aquele que nos liberta, é aquele que nos levanta para uma nova vida. Mas o texto diz que ele cura aquela multidão, e aí ele passa o dia todo fazendo isso, e ao cair da tarde, os discípulos do Senhor Jesus, eles chegam para ele e falam assim: mestre, olha, já está caindo a tarde, essa multidão está com fome, então vamos liberar essa turma, para eles saírem daqui e irem pelas cidades, que possam comprar alguma coisa para comer. Por um lado, é um pensamento muito bom dos discípulos de Jesus, estavam preocupados com a multidão que estava faminta. O outro lado é que eles rapidamente arrumaram a solução. Qual é a solução? Nós queremos nos ver livres da nossa responsabilidade. Vão liberar esse povo, vão deixar essa turma ir embora. Nós já abençoamos essa turma. Mas o Senhor Jesus, Ele vira para os discípulos e fala assim: não, dê a eles de comer. Vocês podem dar de comer. E os discípulos, eles ficam assim encabulados e viram para o Senhor Jesus e falam assim: não, como nós poderíamos dar de comer para essa multidão? Não temos o necessário. E Jesus fala assim: o que vocês têm? Eles falam: 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor Jesus fala assim: é suficiente. Mande a turma aí sentar. Separe todo mundo aí em grupos de 50. Manda todo mundo sentar. Todos vão comer. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus, Ele se preocupa com as nossas necessidades básicas. Se por um lado o pão vivo que desceu do céu alimentou a nossa alma, aquilo que realmente nós precisávamos, aquilo que realmente era essencial para a nossa existência, Ele se deu por nós, nós comemos dele, nós alimentamos desse pão vivo que desceu do céu. Por outro lado, o Senhor Jesus realmente, Ele se preocupa, Ele está atento ao que você vai comer amanhã cedo. Ele está realmente atento à sua necessidade, a mais básica possível. O Senhor se preocupa se você vai estar lá com a panela cheia amanhã, se você terá como suprir as suas necessidades básicas. E esse texto demonstra isso. Olha, Jesus fala para os discípulos: olha, não deixem nenhum embora, não deixem ninguém ir embora, porque eu sou aquele que curo, eu sou aquele que liberto, mas eu sou aquele também que me preocupo com as questões mínimas da vida, com as questões mínimas da existência. Olha que coisa maravilhosa, que coisa libertadora, que verdade que vai trazendo paz à nossa vida. É saber que o Senhor Jesus, se preocupa comigo nas mínimas coisas, nas coisas tão pequenas da minha vida. O Senhor Jesus se importa, Ele se preocupa, Ele está atento. Oh, meu amado irmão, o Senhor está atento à sua vida, à sua família. O Senhor Jesus está atento no que está acontecendo na sua empresa, com os seus negócios. O Senhor Jesus, Ele está atento se tem comida ou se não tem na sua casa. Se não tem, o Senhor Jesus, Ele vai prover, e como Ele prover, Ele vai levantar pessoas para te ajudar, para te abençoar. O Senhor Jesus, Ele fala assim para os discípulos: olha, mande todo mundo sentar e traga aqui para mim os 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E a palavra de Deus fala que Ele deu graças ao Pai, como era costume de Jesus.
Jesus sempre glorificou o Pai em todas as coisas. Agora ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ele dá graças e ele parte e devolve aos seus discípulos. Ele devolve aqueles pedaços aos seus discípulos e diz assim: alimente o povo. Olha que coisa maravilhosa, porque parece o que Jesus está mandando os discípulos fazer, coisa absurda. É uma coisa assim, complicada demais. O que Jesus está mandando? Jesus partiu os pães e deu na mão dos 12 discípulos e mandou partir para 5.000, 10.000, 20.000 pessoas. Mas olha que coisa maravilhosa. Tudo aquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer, tudo aquilo que Ele nos pede para fazer, na verdade, Ele simplesmente está dando uma ordem para aquilo que Ele fará através de nós. Nada que o Senhor Jesus manda eu fazer e você fazer, Ele está aqui te garantindo que você fará. Porque você e eu não faremos nada, nós não temos poder para fazer nada, mas tudo o que Deus nos pede para fazer, tudo que o Senhor Jesus nos coloca em nossas mãos para fazermos, Ele está ordenando aquilo que Ele fará através de nós. E por isso que quando os discípulos pegam aqueles pedaços, eles podem agora dar de comer para aquela multidão. Porque na mão dos discípulos, aqueles pães eram simplesmente pedaços de 5 pães e pedaços de 2 peixes. Mas aqueles 5 pães e 2 peixes passaram pelas mãos do Senhor Jesus. E quando tudo está nas mãos do Senhor Jesus, tudo se transforma, tudo multiplica. Quem sabe nessa noite, você deveria colocar as suas finanças nas mãos do Senhor Jesus. Está difícil, está pouco, coloque nas mãos do Senhor Jesus. Coloque nas mãos do Senhor Jesus. A sua casa está problemática, coloque a sua casa nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é o único capaz de fazer milagres. E olha que interessante, quando os discípulos começam a partir, a dar às pessoas, conforme eles vão dando, aquilo vai multiplicando, aquilo na verdade vai surgindo do nada. E nesse milagre maravilhoso, o Senhor Jesus, Ele demonstra o seu poder grandioso de criar tudo do nada. Eram 5 pães e 2 peixes. Quando 20.000 pessoas comeram e sobraram ainda 12 cestos cheios, é claro que o Senhor Jesus fez com que aquilo ali surgisse de uma ordem dele. Aquela multiplicação, Deus revela, o Senhor Jesus revela o seu poder de criar do nada tudo. Olha que coisa maravilhosa. De repente, na sua vida, há muitas coisas que já acabaram, já sumiram. Mas o que eu tenho para dizer para você é que o Senhor Jesus, Ele pode criar tudo do nada. Ele criou todo o universo do nada com o poder da sua palavra. O Senhor Jesus, Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Os seus discípulos não deveriam se preocupar, porque o milagre, o poder é do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite você deveria descansar e crer no poder do Senhor Jesus, crer nesse poder que pode criar, crer nesse poder multiplicador. Você podia entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a sua casa nas mãos do Senhor Jesus, as suas finanças, o seu emprego nas mãos do Senhor Jesus, crendo que o Senhor vai realizar o milagre, crendo que Ele é poderoso para criar do nada tudo. E nós vemos a palavra de Deus, que todas as pessoas foram saciadas, todas as pessoas comeram, se fartaram, e quando ninguém queria nada mais, eles recolheram 12 cestos cheios, um para cada discípulo. E o Senhor Jesus está falando, olha só o que eu tenho para fazer na sua vida. Quando você me obedece, quando você coloca o que você tem nas minhas mãos, eu multiplico, pessoas são abençoadas, eu faço um milagre,
e ainda sobrará muito. Há fartura. Meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa crer no poder do Senhor nesses dias difíceis. Nós estamos na igreja, quando tudo vai bem, nós cantamos, nós louvamos, nós cremos, nós dizemos que temos fé. Mas agora é tempo de nós glorificarmos ao Senhor com a nossa fé. E nós glorificamos ao Senhor crendo que Ele é poderoso. Crendo, se nós colocarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa necessidade nas mãos do Senhor, Ele realizará um milagre. Ele vai fazer multiplicar. Ele vai nos socorrer. Por isso, nessa noite, eu quero encerrar aqui, fazendo você lembrar que o Senhor Jesus, Ele se compadece de nós. Ele padece com, Ele sabe o que nós estamos passando, porque Ele está conosco. Ele tem essa empatia, Ele percebe, Ele sabe, Ele sente o que você está sentindo. O Senhor Jesus é aquele que está preocupado com as necessidades mais simples da nossa vida, mais essenciais. Mas o Senhor Jesus também é poderoso para criar tudo do nada. Quando Ele multiplica os pães, Ele está revelando o seu poder criador. Daqueles 5 pães, Ele alimentou milhares de pessoas. Ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Eu preciso crer, eu preciso descansar no Senhor e eu preciso entregar tudo que tenho nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar para que você possa experimentar tudo isso que nós acabamos de falar. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus querido, Pai amado, nós, ó Deus, cremos no poder do Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que pensamos. Mas nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos que muitas vezes nós somos fracos na fé, mas essa noite, ó Deus, precisamos confiar, ó Deus, precisamos crer que o Senhor se compadece de nós, que o Senhor está atento, ó Deus, à nossa angústia, às nossas necessidades, e que o Senhor é poderoso, ó Deus, para criar do nada tudo, ó Deus, que precisamos. Ó Deus, renova a nossa força, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, derrama sobre nós a Tua paz. Ó Deus, que possamos viver de forma segura no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando o nosso culto nessa noite, com muita alegria no coração, desejando a você uma excelente semana, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que você possa descansar no Senhor, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eu quero abençoar mais uma vez a sua vida. Deus querido, louvamos o Senhor por tudo que aconteceu, por Tua palavra. Agora, ó Deus, peço e clamo ao Senhor uma bênção especial sobre esta casa, sobre a vida do Teu servo, da Tua serva. Ó Deus, e que o Teu amor, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, excelente semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.